Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, restantes membros do Governo. Sr. Presidente, quando falamos de emprego versus desemprego, falamos de pessoas. E dizer aqui que temos 14.056 desempregados, portanto, temos uma baixa taxa de desemprego, não corresponde bem à verdade, porque isso apenas são os desempregados, mas que estão inscritos no Instituto de Emprego. Porque era importante sabermos quantos milhares também estão desempregados e que não estão inscritos no Instituto de Emprego. Foi dito também aqui pelo Sr. Deputado do PSD que louva o Governo por soube criar riqueza. Eu também lamento que o Governo Regional não tenha tido competência para combater a pobreza, pois atingimos um valor na ordem dos 81.000 pessoas em risco de pobreza ou exclusão social. 81.000 pessoas. População 253.000, 81.000 pessoas em situação de pobreza, risco ou exclusão social é muita gente. Portanto, daí que é necessário fazer mais. É sim, senhor. Mas, Sr. Presidente, e como eu disse, quando falamos de desemprego, falamos de pessoas, falamos de famílias. E eu aqui dirijo-me em particular à Sra. Secretária da Inclusão, porque o Juntos pelo Povo requereu uma audição à Sra. Secretária que foi chumbada. O JPP requereu uma audiência, uma reunião com a Sra. Secretária que foi recusada e indeferida, porque pretendia o Juntos pelo Povo saber o que o Governo Regional, o que a Secretaria da Inclusão está a fazer relativamente à privatização dos lares. Porque a verdade é que há um processo de privatização de lares que alguns deles estão em estado de degradação, que têm falta de pessoal, porque alguns dos funcionários, dos empregados dos lares que foram colocados ao abrigo dos programas PODES ou então da causa social, esses funcionários não renovam o contrato, terminam o contrato e não são renovados, o que significa que os lares neste momento têm falta de funcionários. Os que lá trabalham estão com excesso de trabalho. Os diretores, as diretoras, não têm conhecimento relativamente ao futuro e estão numa incerteza. Os pedidos de mobilidade dentro da mesma Secretaria estão a ser indeferidos. Tudo porque há um processo de privatização dos lares que ninguém sabe e que o Governo Regional também não quer que ninguém saiba. Anda a esconder. Tanto escondeu que indeferiu o pedido de audiência, bem como, ou melhor, o PSD e o CDS chumbaram o pedido de audição e a Sra. Secretária impediu o pedido de audiência. Terminou o seu tempo, Sr. Presidente. Já terminei, Sr. Presidente. Sra. Secretária, o que peço é que explique aos funcionários, aos diretores, aos familiares dos utentes, o que vai o Governo Regional fazer relativamente à privatização destes lares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves. Vai responder o Sr. Presidente do Governo. Cá faltava, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, os representantes do Frei Tomás, que é, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Aliás, vocês deviam mudar o nome do partido. Em vez de ser Juntos pelo Povo, seria Juntos por Nós, por vocês. Porque o que acontece em Santa Cruz é que Santa Cruz tem a taxa de desemprego jovem mais alta da região, graças às vossas magníficas políticas. Quais são as políticas? Cobram impostos que são ilegais, cobram a taxa de proteção civil que é ilegal. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, restantes membros do Governo. Sr. Presidente do Governo, muito gosta de atirar a pedra para Santa Cruz. No entanto, devo dizer que fala tanto em taxas ilegais, mas se existem auditorias, já foram feitas auditorias à Câmara, e não encontra ilegalidade, como é que Vossa Excelência encontra essas ilegalidades? E pergunto ao Sr. Vereador da Câmara, que está aqui como deputado, Brício Araújo, se ele já fez queixa para tratar essa Senhores ilegalidade. deputados, vamos criar as condições para ouvir a pergunta do Sr. Deputado Paulo Alves. Da Câmara, que se já fez queixa, já existe essa tal ilegalidade. Mas, Sr. Presidente do Governo,
Vossa Excelência, em 2019, num período pré-campanha eleitoral, prometeu aos ajudantes domiciliários que iria aumentar o valor de apoio ao combustível para aqueles que levassem o transporte. Depois, em 2021, vêm prometer um aumento, um valor na ordem dos 70 euros para ajudantes domiciliários. Foi pago só em janeiro, durante janeiro, porque em junho, quando sai a portaria, diz que vai realmente ser atribuído esse valor e que vai começar em janeiro de 2021. Em janeiro de 2022, vem a senhora secretária dizer que o Governo Regional vai começar a dar 70 euros aos ajudantes domiciliários. Ou seja, isto há quanto tempo se anda a prometer? Eu acho que o Governo Regional, aqui anda tipo o Poço da Morte, com a moto à volta e não sai dali. Isso aqui é a verdade. Espera-se que nunca acabe o combustível, senão a queda vai ser muito dolorosa. Mas, Sr. Presidente do Governo, portanto, o que se pretende saber é se haverá mais contratações de ajudantes domiciliários, porque o ano passado, em abril de 2021, foi aprovada aqui uma recomendação ao Governo para maior contratação de cerca de 200 ajudantes domiciliárias, porque era necessário. O que é que foram feitas? 30 contratações. Inicialmente previam 88, mas acabaram-se por ser 30. Portanto, há aqui um desfazamento de números e há a recomendação que saiu daqui desta Casa, aprovada por unanimidade, que ainda não foi aplicada. Portanto, o que se pretende é que o Governo Regional explique se já está a pagar os 70 euros, quando é que começou a pagar os 70 euros, já está a pagar o aumento do apoio ao combustível, se vai contratar, quanto já contratou, porque é isso que nós precisamos saber e é isso que os empregados, neste caso, que as senhoras que têm o emprego de ajudantes domiciliárias, precisam de saber, porque também elas fazem parte de famílias que passam por dificuldades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves. Tem a palavra o Sr. Presidente do Governo Regional para responder. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não me é permitido fazer publicidade de medicamentos, mas eu acho, quer o líder do PS, quer Vossa Excelência, eu vou-lhes mandar um pacote Centrum para refrescar a memória. Que o líder do PS não se lembra que propôs o debate e vem criticar o debate sobre o desemprego que ele próprio propõe. E Vossa Excelência não se lembra, ou não estudou, ou não esteve cá, ou esteve distraído, ou esteve a ver telemóvel, ou esteve a falar ao telefone, quando foi aprovado aqui os 70 euros desde o ano passado, que as ajudantes domiciliárias estão a receber os 70 euros. É assim, e o Governo não vai estar a explicar, nem a dizer o que é que vai fazer nos lares antes de ter tomado as decisões todas e antes de eu ir a nível nacional ao nosso Secretário de Estado da Segurança Social, que eu tenho uma reunião marcada este mês para validar a solução que temos e temo-la. E é uma solução que, nomeadamente, vai permitir, como disse o Sr. Deputado Jacinto Serrão, ninguém está a esconder nada. Nós temos o direito, todo o direito, de, quando oportuno e não extemporaneamente, de apresentar a nossa estratégia, que, de resto, como incorretamente disseram, já fomos lá falar com os funcionários, que andam ansiosos porque a oposição anda a criar ansiedade sem necessidade nenhuma. Nós estamos com uma estratégia que será claríssima e em breve será apresentada. Quando nós decidirmos, não é quando os senhores decidirem, com todo o respeito, porque ainda não estão tomadas, nem estão clarificadas, nem aceitas pela Segurança Social a nossa proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora Secretária. Há pouco, na minha questão, o Sr. Presidente do Governo disse que eu estava distraído quando aqui foi aprovado o apoio, suplemento aos ajudantes domiciliários. Devo dizer que, a Sra. Secretária tem conhecimento, a portaria número 406 de 2011 diz que o suplemento remuneratório para os assistentes domiciliários é abonado em 12 vezes ao ano. O montante do suplemento remuneratório é de 70 euros. E depois diz que o direito à atribuição do suplemento remuneratório produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021. A senhora Secretária, a 28 de janeiro de 2022, diz assim:
As ajudantes domiciliárias das instituições particulares de solidariedade social vão receber um aumento remuneratório de 70 euros mensais, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022. Então, em que ficamos? 2021, 2022, porque em 2021 foi pago só em janeiro. Portanto, há aqui um lapso, não sei se é temporal, se é mesmo propositado. Depois, Sra. Secretária, relativamente ao facto de ter dito que recebeu uma convocatória do JPP pela Comunicação Social, devo dizer, e penso que a Sra. Secretária bem sabe as competências deste Parlamento e as competências dos deputados. E o que aconteceu foi, na 5ª Comissão, foi feito um pedido de audição e a maioria PSD, CDS, que a senhora bem conhece, chumbou essa audição, ou seja, impediu que a Sra. Secretária viesse cá, que é um dever do Governo Regional e é um direito dos deputados chamarem ao Parlamento os membros do Governo. Portanto, o que fez o CDS e o PSD? Impediu que isso acontecesse. Depois, Sra. Secretária, eu não sei se a Sra. Secretária teve conhecimento ou não, foi enviado um pedido de audiência, ou seja, uma reunião consigo por parte dos deputados. E isso, a posteriori, porque eles impediram o primeiro procedimento. E aí foi indeferido esse mesmo pedido. Portanto, há aqui uns procedimentos normais e foi respeitado os procedimentos pelos quais os deputados devem agir e fomos sempre boicotados por parte da maioria PSD-CDS e depois impedidos por parte da Sra. Secretária. Portanto, há aqui qualquer coisa que não funcione. Eu sei que a Sra. Secretária não deve ter gostado, deve ter gostado que a maioria PSD-CDS tivesse impedido que a Sra. Secretária tivesse vindo cá, mas isso, portanto, já sabemos, é o modus operandi desta maioria. Mas, Sra. Secretária, e relativamente às ajudantes domiciliares, quantas ajudantes domiciliares é que o Governo Regional está a prever contratar? Quantas, em termos de números? Porque sabemos que eram necessários 88, foram contratadas 30. A recomendação foi para 200. Quantas é que vão ser contratadas para entrar a trabalhar na Segurança Social? Muito obrigado. Para terminar, Sr. Deputado Paulo Alves, não penso que já disse o que tinha a dizer sobre a questão da reunião. Como sabe, o Governo e eu própria tenho todo o gosto sempre em vir aqui à Assembleia. Tenho sempre todo o gosto em receber em reunião. Quem marca o passo não tem que ser o Sr. Deputado, o lamento, mas a abertura é sempre total e logo que haja novidades sobre a questão dos lares, teremos todo o gosto e recebo com todo o gosto. Era precoce, era importante que percebesse, era precoce. Pois, fui eu antes do orçamento estar aprovado. Era a previsão do orçamento, não foi aprovado. Este ano voltámos a reforçar o pedido e aguardamos orçamento de Estado. É assim, ó, Sr. Deputado, não nos podemos substituir ao Governo da República em tudo. É assim, já estamos a dar suplementos às ajudantes domiciliárias, já estamos a dar suplementos aos idosos. Quer dizer, agora vamos contratar também o pessoal para ir à casa. Isto é a competência do Estado. E, nesse sentido, é também um dos temas, ir agora ao Sr. Secretário de Estado, que com muita abertura me vai receber e vamos falar sobre estes temas todos e esperemos que de forma positiva. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, restantes membros do Governo. Já aqui se falou da qualificação profissional jovem, mas devo lembrar que na Madeira existe um déficit de formação especializada na área do turismo. Portanto, é uma falha que deve haver uma maior aposta, principalmente na área da hotelaria. Não sou que o digo, são os empresários da hotelaria que o dizem a necessidade de mão de obra especializada nessa mesma área. E devo lembrar que a Madeira, ao contrário do continente, que tem uma taxa inferior à Madeira, nós temos 17,5% dos jovens que não estão empregados, nem a estudar, nem em formação. Ou seja, temos alguns milhares de jovens que estão nesta situação, que a nível nacional as taxas são inferiores à região. Outro dado a ter em conta. Relativamente à contratação de docentes, é de lembrar que desde 2017 a 2022 o Governo Regional, a Secretaria Regional de Educação, contratou cerca de, em média, 500 docentes. Entraram no quadro 115 docentes. Estão previstos para o próximo ano a entrada de 63 docentes, ou seja, menos de 13%
das Escutou o seu tempo, Sr. necessidades, Deputado. já termino, Sr. Presidente, menos de 13% das necessidades para o quadro de docentes necessários na região autónoma da Madeira. Ou seja, vamos contratar mais 500 e apenas entra no quadro 63, ou seja, um déficit muito grande relativamente às necessidades de docentes na região autónoma da Madeira. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves.